Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos, amém? Amém. Graças a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Diz assim a minha tradução: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Coloca a mão no seu peito, fecha os teus olhos, ore assim comigo, diga assim: poderoso Deus, amigo fiel de todas as horas, eu venho entregar o meu culto de ação de graças e reconhecer o Senhor como o autor e consumador da minha vida. Liga a graça, a cura, o milagre e transforma a realidade em que tenho vivido. Ministra a tua palavra sobre mim e repreende o inimigo, para que esta mensagem seja plena e direta ao meu espírito. Ligamos ao céu, agradecidos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Tome assento, por favor. Deus é bom acima de tudo. Louvado seja Jesus. Uma madrugada de aflição, eu estava buscando a Deus em oração há algum tempo e Deus me respondeu de uma forma, por isso eu achei importante colocar isso no papel. Eu achei importante registrar, como eu sempre faço, porque o resultado em que nós confessamos, o testemunho que professamos, não só no altar como fora, é justamente do nosso relacionamento com Deus. Isso se chama testemunho. Nós não podemos receber a notícia, ou seja, qual for as notícias, da mesma forma que o mundo recebe as notícias. Porque o mundo tem uma ligação somente aqui, mas o cristão tem uma ligação com o alto, que transforma todas as realidades, que pode todas as coisas acontecer. Meus irmãos, isso vai acontecer por meio da fé. E o que é fé? Fé, como eu já disse outra vez, é uma ligação com Deus. E para que isso seja forte, para que isso possa mudar as montanhas que olhamos à frente, essa fé tem que estar bem nutrida, essa fé tem que estar alimentada, tem que estar forte, para que as decisões sejam coerentes. Numa madrugada de angústia, de aflição, quando eu busquei a Deus, e Ele me conduziu através da fé no que eu estava lendo, Ele deixou bem claro para mim sobre o Salmo 112, do verso 7 ao verso 8, quando diz assim, para não me preocupar com rumores, não me preocupar com algo desse tipo, porque as misericórdias dele iriam se renovar, e os ímpios que buscam o mal iriam ranger os dentes. Olha só, cada palavra, cada desafio, cada coisa que nós vamos vivendo, quando nós buscamos a Deus, quando nós sentimos o fardo da oração e entregamos a Ele, Ele faz algo novo sobre as nossas vidas. Sabe o que o Senhor deixou bem claro naquela madrugada para mim? Sabe o que Ele deixou bem evidente como um pai que aconselha o filho? Ele deixou bem claro para mim: você precisa perseverar e prosseguir. Como um pai realista, como um pai amoroso, Ele não mentiu para mim, mas Ele falou bem claro sobre o meu posicionamento.
A sua história de vida não é diferente da pessoa que está ao seu lado. A sua história de vida não é diferente da minha em várias situações. O que difere entre nós é uma coisa ou outra, talvez aí uma variável. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar aqui a questão é que todos nós já fomos feridos. Todos nós já fomos machucados. Eu não quero soar depressivo aqui. Eu não quero soar depressivo, mas provavelmente nós ainda seremos feridos. Essa é uma realidade. Todos fomos feridos de formas diferentes, mas todos nós já fomos. Me dói saber que por mais que eu ame os meus pais, por mais que eu ame os meus filhos, eu não vou conseguir proteger eles de sofrimentos ou de crescimentos que através disso eles terão. Eu me esforço, mas é uma realidade da vida, eles serão machucados, como talvez você foi ou eu fui. A questão é que todos nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Todos nós precisamos perseverar. Todos nós precisamos nos recusar a desistir. Segundo ponto que me chama a atenção: em algum ponto das nossas vidas, nós precisamos aprender a superar a dor do sentimento. Senão, nós jamais alcançaremos vitória. Meus irmãos, Satanás usa os sentimentos mais do que tudo para impedir as pessoas de progredirem. Watchman, que é um discipulador, um homem que foi dilacerado em 1972 pelo comunismo na China, pelo sistema Mao Tse-tung. Esse homem que foi uma resistência mesmo em prisão, uma verdadeira resistência nos seus princípios cristãos, e dos vários livros que eu tenho dele, meus irmãos, ele diz bem claro em um dos livros, que um dos maiores inimigos do cristão, ou o inimigo número 1 do cristão, são as emoções. Existe uma tentação de querer culpar outras pessoas, acusando de fazerem ou de não fazerem algo. Olha só, presta atenção no que eu vou falar. É mais ou menos assim: você deveria mudar para que eu possa ser feliz. E nessa noite, eu quero que você reconheça os próprios sentimentos para que possa ser liberto das pessoas, no sentido de depender delas para ser feliz. Reconheça as suas próprias atitudes, para você ser liberto de colheitas ruins que podem ser evitadas hoje ou posteriormente. A realidade pode ser muito dolorosa. A questão é, não importa quão difícil seja o seu cônjuge, você não poderá mudá-lo. Não importa o que ache de errado com os seus amigos, com os seus vizinhos ou com os seus filhos, você não pode mudá-los. Somente Deus pode ver o interior das pessoas e pode mudá-las. Se você começar a impor certas leis, a lei ela se torna inútil e cansativo se não houver fiscalização. E se houver fiscalização, meu irmão, mesmo assim, se houver qualquer falha daquele que impõe a lei, a hipocrisia será evidente e a bagunça será generalizada. Mas ainda assim, você não pode mudar as pessoas. Você pode obrigar até uma pessoa que está debaixo das suas condições, você pode obrigar ela a ter um certo comportamento, mas quando essa pessoa não estiver próxima a você, ela vai apresentar os mesmos erros, os mesmos problemas, talvez num ambiente diferente. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso ser honesto comigo mesmo. Eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Eu preciso abrir o meu coração para Deus. E então Deus pode me mudar. Pois não quero parecer depressivo mais uma vez, mas eu insisto em dizer a verdade. É bem provável que algumas pessoas com quem você se relaciona, talvez todas as coisas que você não goste nela ou nele, nunca poderão ser mudadas.
Eu não esperava que nenhum aqui dissesse amém mesmo. Eu não esperava que ninguém falasse aleluia mesmo. Né? Mas eu tenho boas novas. Se você for honesto com Deus, confessando e reconhecendo os seus sentimentos de egoísmo, Deus vai mudar você. E você não se importará mais com algumas coisas. Deus me mudou. Deus tem me mudado. Eu tenho essa experiência e eu tenho certeza que alguns aqui também já têm provado disso. Como Deus mudou as minhas atitudes e tem mudado. Como eu tenho visto ver o egoísmo ser destacado à minha vista pelas minhas escolhas, atitudes e sentimentos. É uma luta diária, é uma luta rotineira. Isso é doloroso, isso não é fácil, mas algumas coisas nós vamos equilibrando na vida. Eu falava esses tempos atrás com um jovem casado, e uma jovem casada também procurou depois. Eu achei bem curioso, porque eu aconselho de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. Algumas coisas você, enquanto está preparando a mensagem, você acaba lembrando. E eu achei interessante quando o menino me procurou e falou: pastor, eu sei que são poucos anos, mas eu já estou um tempo casado, eu e minha esposa. Eu trabalho, ela trabalha. E somente agora, pastor, depois de alguns anos, ela me liberou para ir jogar bola. Só que, pastor, eu vou jogar bola. Pode fechar, por favor, para mim? Eu vou jogar bola. Mas quando eu chego, eu vejo a amargura estampada no rosto dela. Eu vejo ela amarga. Eu vejo um comportamento ali ríspido, batendo coisas. Aí de repente eu pergunto se ela está bem, se foi por causa do futebol, e ela me diz: eu também trabalhei, e agora você foi para o futebol, e eu? Fica procurando uma forma de se vingar, e a recompensa do diabo para isso, ou para ela, é 24 horas de autopiedade e tristeza. Aí uma vez, também uma jovem me procurou e falou assim para mim: pastor, toda vez que eu começo a fazer as coisas além do que o meu marido espera, todas as vezes que eu começo a melhorar nisso ou naquilo, fazer coisas que ele considera que ele não consegue, parece que uma baixa estima se destaca nele, e ele começa a ficar ciumento. Parece que ele volta a 5 anos de idade, começa a ficar manhoso, começa a criar casos, começa a tentar reter a atenção, arrumar pretexto para brigarmos. E a recompensa do diabo para ele é mais 24 horas de inquietação, 24 horas de solidão. Talvez, meu irmão, olha para cá, você já participou de muita festa de autopiedade. Talvez você participou já de muita festa de tristeza, de recolhimento e de egoísmo na sua vida. Mas tem um terceiro ponto que eu quero destacar aqui. Não vá mais a essas festas. Não celebre mais essas festas. Você vai superar isso hoje. Você vai ser livre desse ego hoje. Um passo de mudança vai começar a mudar hoje na sua vida. Pensamentos podem querer levar para esse lado de acusação e cobrança, mas você pode mandar calar a boca e se recusar em dar as mãos para a autopiedade. Quarto ponto que me chama a atenção: você deve aproveitar os seus momentos cuidando de você nesses momentos gloriosos. É verdade. Olha só, eu lembro quando eu com 16 anos trabalhava no hospital de office boy. Aí a minha chefe me chamou e falou assim: Carlos, eu tenho visto que na hora do almoço você fica lendo a Bíblia, geralmente é só nos 18 que nós damos oportunidade aqui, mas eu vi um diferencial. Então me chamou e disse assim: eu quero que você assuma um setor do hospital. Eu não acho pessoas para fazerem aquele trabalho, ninguém para, é um ambiente um tanto depressivo pela rotina e papapá. No começo eu não aceitei. Quando eu cheguei em casa, conversei com meu pai falou: não, é uma oportunidade, é um desafio, vale a pena. É você que faz o ambiente depressivo ou não. Poxa vida, que sabe as palavras. No outra manhã, antes da minha chefe chegar, eu deixei um bilhete na mesa dela, que eu queria a oportunidade.
Ela me chamou e falou, nós vamos mudar a sua função no hospital, vamos mudar na carteira, você vai ganhar um aumento. Eu falei, que legal. Aí fui ver, não era técnico, mas era, eu não lembro direito, mas auxiliar de fotocopiadora, não era auxiliar, era alguma coisa assim. Resumindo, o menino do Xerox. Mas eu cuidava ali de 2 máquinas que tiravam cópia, de uma duplicadora, né, uma multiplicadora, aliás. Eu cuidava de plastificação, eu cuidava de encadernamento, eu cuidava dessas coisas, só que em tudo isso eu tive que elaborar relatório para todas as empresas terceirizadas dentro do hospital. Eu tive que ter um relacionamento bom com elas. Eu tive que renovar tudo aquilo. Não tinha equipamento novo, não queriam comprar. Então os velhos eu mesmo reformei, eu mesmo pintei, eu organizei tudo aquilo. Coloquei um daqueles quadrinhos evangélicos, bem brega, sabe? Assim com versículo bíblico. Coloquei um som o dia inteiro tocando ali, evangélico, baixinho. E aquele ambiente para mim se tornou um ambiente de consagração. Porque, meu irmão, se você acha que é fácil pegar um prontuário de um paciente daqueles que vai e não vai durante anos, desse tamanho o prontuário, e tirar cópia o dia inteiro, levantando, abaixando, levantando e abaixando aquela tampa, na frente daquela luz que não pode pegar na tua vista, aquela coisa radioativa, aquela coisa toda ali, no dia inteiro, tirando cópia de livro, fazendo essas coisas sozinho ali, se você acha que é fácil, meu irmão, você tem que estar em comunhão com Deus, você tem que estar com o coração em dia, senão você vai deprimir. Senão você não vai ficar. E sabe o que eu fazia o dia inteiro ali? Eu falava com Deus o dia inteiro. Eu louvava a Deus o dia inteiro ali. E para mim aquele ambiente era um ambiente agradável. Ali eu ganhei pessoas para Jesus. Ali também eu evangelizei pessoas com testemunho. Ali, meu irmão, quando eu estava trabalhando, era um momento que eu estava com o meu Deus também. Eu não dependia de outras pessoas naquele setor para ser feliz, porque o 4º homem da fornalha estava comigo. Você precisa ter autonomia e parar de ser tão dependente emocionalmente de alguns, pois as pessoas se vão morar longe, morrem ou simplesmente te deixam. É verdade. Pastor, você não fica um tanto cansado às vezes? Poxa, sempre tem uma situação aí explodir uma situação ruim, te ligam, te chamam, você está lá. Eu nasci para isso. Humildemente, verdade. Eu nasci por isso. Ah, pastor, eu vou te falar, eu não tenho paciência. É uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. Deus me chamou para reformar, Deus me chamou para reciclar. Só que Ele te chamou também para isso. A diferença é que alguns despertaram para isso, outros têm a visão somente de ser servido. O que essa pessoa tem para me oferecer? Eu me viro bem com isso. Quando me ligam, quando eu tenho que resolver alguma coisa, eu entro no meu carro e eu oro, eu falo para Deus assim: Senhor, eu estou indo no Teu nome. Quinto ponto que me chama a atenção aqui, pois eu não estou confiando a minha felicidade a nenhuma pessoa. E esse é o centro da mensagem que eu quero entregar para cada um aqui. Você está infeliz, pois está colocando o peso da responsabilidade de ser feliz no ombro de outra pessoa. Você precisa mudar. Quanto mais mudamos, menos miseráveis somos. Você pode chegar ao ponto de incentivar, por exemplo, aquela moça pode chegar ao ponto de incentivar: vai lá, amor, faz um gol para mim. Vai lá, amor, eu vou lá também, eu não consegui hoje, mas eu vou lá. Vai lá, aproveita. Quando você chegar, nós vamos... Ou o menino também pode falar para a esposa dele, quando ele estiver sozinho, quando ela fizer, pode elogiá-la, pode incentivá-la, pode aprender com ela. Quando ela for para casa da mãe dela e ele não puder ir: ô mãe, ô amor, manda um abraço para tua mãe, fala que eu vou comer lá, aquela lasanha que ela faz domingo. Pode incentivar, e não ficar fazendo manha, e não ficar fazendo charme, porque você precisa estar bem com Deus, aí você estará bem com outras pessoas.
Se você ficar com esse pensamento de que todo mundo existe para te fazer feliz, você será cada dia mais infeliz, você será cada dia pior, ainda que tenha muitas coisas ao seu redor, muitas pessoas ao seu redor. Algumas pessoas olham assim e veem a vida daquela pessoa e pensam assim: meu Deus, olha que família linda, olha a estrutura, essa pessoa, essa mulher, esse homem, esse menino, que bonito, profissionalmente está bem, financeiramente está bem, na sua saúde está bem em tudo. Mas aquela pessoa, sabe como é que ela olha tudo? Como são injustos comigo. Eu não queria ter esse cabelo, eu não queria ter esse corpo, eu não queria, olha lá, olha para o meu marido, está envergado, olha para minha esposa aí, pelo amor de Deus, essas crianças, esse país, ou seja o que for. Não jogue a tua responsabilidade de ser feliz a outra pessoa. Não jogue. Quando você assumir a responsabilidade de suas atitudes e parar de dar a outro essa responsabilidade, vai ser feliz, vai ver a diferença, mude e as pessoas irão mudar. Agora não fique achando que as pessoas têm a obrigação de fazer você feliz. Já viu aquele menino, aquela menina? Mãe, você tem a obrigação de me sustentar, eu não pedi para nascer. Já viu isso? Essas atitudes de ingratidão vão levar ao sofrimento. E se no deserto não aprender com a frustração, sempre há um caminho pior, anunciando que se a pessoa não mudar, o inferno está no final disso tudo. Sexto ponto. Entenda como eu entendi naquela noite, lendo: pois a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. Então eu posso tê-la em minha vida o tempo todo, independente do que você faça por mim ou não. Não seja patético depois de uma mensagem dessa, esquecendo tudo, chegando em casa e querendo se centralizar, chamando a atenção mais uma vez. Não queira fazer isso. Não faça assim, pelo amor de Deus. Amanhã, mais uma vez, querendo exigir das pessoas. Porque os demônios riem quando isso acontece. Você pode mudar. Não abandone o ministério por causa de A, de B ou de C. O Senhor é a nossa força. Só depois de reconhecer e estar disposto a superar a dor do passado, realmente assumir nossos relacionamentos, nossas próprias atitudes, nossa mentalidade, nossos sentimentos, que todos nós seremos mudados e teremos um relacionamento melhor e avante. Ninguém quer ficar com uma pessoa chata, meu irmão. Ninguém quer ficar com uma pessoa pessimista a todo momento. Ninguém quer ficar. Nós encaramos, nós assumimos pessoas na realidade, sabemos que não vai ser todo momento que vai ser flores, sabemos disso. Mas você está vendo o que você está se tornando? Você está vendo o que você está se tornando? Um peso para as pessoas que mais amam você, achando que é obrigação dessas pessoas tolerarem e ficarem prestando atenção em você, se você está bem ou não, se você sofre de um problema emocional ou não. Há coisas que você deve fazer. Porque todos nós, afinal de contas, já fomos rejeitados, abusados, abandonados, traídos, desapontados, julgados, criticados. O sétimo ponto que me chama a atenção: nós precisamos fazer as escolhas certas enquanto ainda estamos feridos. Eu lembro uma vez que fazia uma semana que eu estava chorando. Uma semana. E eu lembro que onde eu trabalhava, numa empresa de condimentos, eu usava uma máscara dessa daí, e eu fechava bem a máscara, e eu usava também no setor, como era alimentício, usava uma máscara, um capuz também, e eu fechava ele bem aqui, ó, só ficava o cantinho dos olhos, molhava toda a máscara assim. E quando eu não aguentava mais, eu ia para o banheiro, eu não ia nem comer nas horas da refeição, às vezes ia chorar, me lamentar. Eu lembro num final de semana, eu em casa não quis sair do quarto, não conversava com ninguém. Aí o meu pai chegou para mim assim, daquele jeitão dele, simples,
Mas sabe, a minha mãe também, naquele jeitão que me corta o coração, simples. Minha mãe chegou chorando no quarto, soluçando, não falava nada, e o meu pai falou assim: o pai está preocupado com você, você não fala, você não conversa, né? E assim, parece que o coração da gente fica grande. Ele falava assim, o coração da gente fica grande, né? Mas o pai, assim, o pai não tem instrução, assim, o pai não sabe muito o que falar para você, sabe? Só sei falar que isso vai passar. Aí eu abafei o meu choro no colchão, aí eu falei para meu pai bem assim: ô pai, eu já sei o que eu tenho que fazer, porque não precisava a palavra dele, e o fato dele estarem ali comigo me ajudou muito. Eu falei assim: pai, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja. A partir dali, isso foi quem ministrou no meu coração, foi o Espírito Santo. A partir dali, eu peguei na mão de Deus. Eu passei a ir buscar a Deus aonde eu entendi que Ele estava. Eu passei a buscar Ele nos templos. Eu comecei a ir para a igreja com 16 anos. Aliás, foi com 15. Com 16 anos eu comecei a ler a Bíblia, larguei de todos os vícios e o que a gente chama de conversão aconteceu. Foi no final, né, dos 15 anos. Mas eu comecei a ir para a igreja e nunca mais saí. Nunca mais, porque eu peguei na mão de Deus. Porque eu não confiei a minha felicidade a uma namorada que me deixou, a alguma coisa que tinha me frustrado, sozinho, sem depender de ninguém, porque eu descobri que eu posso depender daquele que não falha. Eu peguei na mão de Deus, eu decidi mudar, porque escolhi fazer as escolhas certas, mesmo ainda ferido, e você precisa entender e saber fazer escolhas, mesmo com as tuas feridas, porque Jesus, quando Ele foi pendurado no madeiro, quando Ele foi, meu irmão, chicoteado antes disso, a Bíblia diz em Isaías 53, que pelo que Ele fez, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então pela dor dele nós fomos sarados. E hoje, meu irmão, eu entendo que por aquilo que eu passei, outras pessoas passam. Por aquilo que eu passei, eu posso ajudar outras pessoas. Só sabe o que é passar fome quem já passou fome. Só sabe a emergência disso quem já passou fome. Às vezes passamos por alguns desertos e a melhor escola que nós temos, entenda, meu irmão, que quando você pega na mão de Deus, não importa por onde você passe, importa a companhia que você está. Mesmo sem a vontade de fazer algumas vezes. Ou você acha que é fácil jejuar, negar as vontades da carne? Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa entender o que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Hebreus capítulo 12, verso 11. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A disciplina, ela vai trazer para a gente alegria, ela vai trazer recompensa. Você não está contente com o seu peso? Então você tem que ir além de desejar não ter o peso ou ter mais peso. Você tem, meu irmão, que parar de desejar e perseverar. Você tem que mudar os teus hábitos alimentares, talvez exercício, ou seja o que for, e parar com aquela dieta da lua quadrada, redonda e alienígena. Nenhuma disciplina, meu irmão, ela é agradável no momento. Somente no momento que nós enfrentamos o desafio, mas depois da disciplina você terá os frutos. Você talvez precisa sair de dívidas. Então você precisa colocar um plano econômico em prática. Eu que só sei fazer isso. Precisa aprender a fazer mais coisas. Pastor, eu lembro uma vez que eu cheguei na casa de uma pessoa que estava depressiva, estava no sofá, e eu disse assim: algumas coisas são espirituais, sim, não tenho dúvida, mas algumas coisas não. Se eu ficar o dia inteiro, se eu acordar 2 horas da tarde ou meio-dia, eu não vou dormir à noite. Aí eu vou ficar à noite me batendo para lá e para cá. E outra coisa, se eu acordar e ficar nesse sofá, olhando para essas paredes sem tinta, esse forro descascado,
Também não vai ser muito fácil. Primeira coisa, levanta daí, vai ver capivara no parque. Vai fazer uma caminhada, vai pintar essas paredes, vai fazer o que você pode fazer. Procura dormir na hora certa. Procura se alimentar de uma forma correta. E você vai ver que as coisas vão mudar, porque algumas coisas eu preciso fazer. Eu estou vivo e a terra quer me engolir. Mas enquanto eu puder lutar contra isso, eu vou preservar a vida. É verdade. Então, meu irmão, limpe a sua casa. Você vai mudar a mentalidade da tua família. É verdade. Crie uma consciência, isso é, uma rotina. Decida caminhar para um novo rumo. Segure na mão de Deus e faça feliz. Mesmo que você fique na frente de uma máquina fotocopiadora, tirando xerox o dia inteiro, seja feliz. Trabalhando como borracheiro, como médico, trabalhando como advogado, ou numa vocação, como pastor, por exemplo. Seja feliz. Oitavo e último ponto que me chamou a atenção. Como está escrito ali, é necessário que aquele que se achega a Ele tenha fé, que Ele é galardoador, recompensador. Isso é, Ele nos garante recompensa. Ele nos garante galardão pelas feridas passadas. Recompensa é o mesmo que compensação. É como se fosse uma indenização. Deus deixa bem claro, presta atenção. Se você trabalha para mim, é o que Jesus fala, se você trabalha para mim e você for machucado, eu te recompensarei. Quantas vezes o mundo dá calote na gente já deu? Ficar esperando a atitude de outras pessoas. Quando alguém te fere, quando alguém te machuca, quando alguém te rejeita, te ofende, e você continua fazendo o que é certo, quando você continua trabalhando para Deus, Ele te recompensará, Ele te pagará, Ele te indenizará. Isso trouxe uma grande mudança na minha vida, porque eu já fui roubado, traído, caluniado, criticado, abandonado. Eu lembro uma vez de um rapaz que eu estava evangelizando, e ele estava naqueles dias que ele dormiu de calça jeans, e eu cheguei no momento que ele não estava bem, e eu fui conversar com ele, falar alguma coisa. Pasme vocês, meu irmão, talvez você já sofreu isso, mas ele me deu um cuspe no rosto. Meu Deus do céu, e eu era um galinho de briga antes, para eu limpar aquilo lá e sair de perto. Depois ele veio pedir desculpa. Mas, meu irmão, eu não sei o que você já passou na tua vida. Eu não sei, mas isso foi uma situação. Eu lembro de um rapaz que eu trabalhava com ele, e ele saiu de férias. Eu estava no começo da minha fé. Todo dia na hora do almoço eu ia orar num templo que ficava aberto. E eu lembro que esse rapaz, depois de um mês, voltou de férias. E ele estava com a barba grande assim. E ele estava mal-humorado. E eu, menino, 16 anos ali, ele ali e tudo mais. De repente eu falei: oi, essa barbona aí, rapaz, tá virado no Bin Laden? Brinquei. Isso deve ter sido mais ou menos 2002, 2001. Não, eu tinha mais idade nessa época, né? Mas foi mais ou menos essa época aí. Porque já tinha passado a explosão lá das Torres Gêmeas. Ele olhou para mim, sem mais nem menos, do nada, eu até fiquei espantado. Ele olhou para mim e falou bem assim: fala para tua esposa e fazer ela para mim lá em casa. Eu olhei para ele e falei: Eu pensei comigo, coloco tudo a perder, dou uma cadeirada na nuca dele, faço, porque vou na administração reclamar, o que eu faço? Antes de tomar qualquer atitude, mesmo debaixo daquela ira, porque você se desagrada, eu não deixei Satanás me guiar por sentimento. Eu peguei na mão de Deus e eu fui orar. E de repente, quando chega no final do dia, eu falei: eu não quero dormir assim, né, cara? A minha mágoa eu já soltei para Deus. Ele estava sozinho num setor, eu fui até ele e eu falei: ô fulano, eu falei alguma coisa de errado, cara. Se eu falei alguma coisa de errado para você, eu quero que você me desculpe, quero que você me perdoe. Mas eu não entendi a tua reação ali, falar da minha esposa e coisa e tal. Dele: é que eu estava nervoso, cara, naquela hora e coisa e tal. Nem pedi desculpa nem nada. Eu falei: olha, qualquer um fica nervoso, cara.
O dia que você quiser ir comigo fazer uma oração na hora do almoço, onde eu vou, você é bem-vindo. Ah, beleza, qualquer hora eu vou. A minha esposa vai para a igreja, vai para a mesma que você vai. E eu estou afim de ir com ela, às vezes eu vou com ela também, mas eu não sou firme. No outro dia ele foi orar comigo na hora do almoço. E no meio da caminhada, começamos a conversar, e eu não lembro qual era a conversa, eu só lembro que ele disse para mim bem assim: faz 4 anos que eu não escuto desse ouvido. Eu falei: você deixa eu fazer uma oração por você? Deixa. Coloquei a mão na orelha dele. Jesus, cura esse homem. A tua palavra diz que o Senhor pode desligar e ligar. Eu fiz uma oração ali. E naquele mesmo momento, o nome dele é Márcio. Naquele mesmo momento, ele passou a ouvir. Do ouvido que ele estava surdo. Depois do deserto, Deus nos ensina muitas coisas. Não deixe Satanás te guiar, não. Porque tem muita gente abandonando o casamento por sentimento, abandonando o ministério por sentimento, abandonando a vida por sentimento. Não faça isso. Deixa Cristo te guiar, pegue na mão dele. É verdade. É verdade. Deus te compensará em tudo isso. Eu tive fé que Ele é compensador. Seja feliz, mude a sua forma de olhar, não seja descontente. Se você acredita na palavra de Deus, meu irmão, você louvará a Deus, porque depois de uma tempestade vem a bonança, e depois da bonança vem uma outra tempestade. É de desafio em desafio, mas você vai avançando. Se você pensa que você vai casar e não vai se desagradar, se você pensa que você vai entrar numa profissão, vai cursar, vai se formar em algo, ser bacharel em algo, e você não vai se desagradar, você está enganado. A questão é o que você vai fazer no dia que os teus sentimentos não colaborarem com você. Você vai envenenar pessoas? Ou você vai pegar na mão de Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. E todas essas atitudes que eu falei para você, e as atitudes que eu tomo, tem que ser por fé nessa palavra aqui, baseado na opinião de Deus. As pessoas nos entendem errado às vezes, ou mesmo a atitude errada, mas a nossa convivência vai esclarecendo e temos a oportunidade e a distância correta de abençoarmos e sermos abençoados. É importante termos sabedoria em tudo isso. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Talvez você está caminhando triste já há algum tempo, angustiado já há algum tempo. Eu só quero que você coloque a mão no seu peito assim. Eu vou fazer uma oração. Eu não estarei fazendo apelo durante esses dias. Aí onde você está? Talvez você precisa confessar para Deus os seus sentimentos. Eu preciso muito que você confesse. Eu preciso muito que você seja honesto. E que se alguma coisa ao longo da tua caminhada azedar, é Jesus que restaura o sabor. Eu vou orar junto com você. E você vai começar a ter esse cotidiano. E ainda assim, você vai pedir para Deus repreender a Satanás em todas as portas que ele tenta ter acesso. Ou mesmo em coisas passadas. Se perdoe também. Eu vou orar. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, está aqui um povo que escolheu pegar em suas mãos, que escolheu depender do Senhor e acreditar no seu perdão, acreditar, Pai, no sabor que o Senhor devolve à vida e ser feliz contigo, na tua alegria que nos fortalece. Espírito Santo, há um povo que decidiu ser ligado ao Senhor e sarado em todas as suas escolhas, um povo que está, meu Deus, se posicionando para ser restituído, abençoado, avançando, porque, Pai, nós estamos confessando as nossas debilidades, as nossas tendências, fraquezas, os nossos erros, e queremos, Jesus, pedir perdão ao Senhor por toda a tristeza que te causamos na nossa independência arrogante.
a tristeza que te causamos, ó Espírito Santo. Portanto, ó Deus, vem nos guiar, vem Jesus Todo-Poderoso nos usar como ferramenta de auxílio na vida daquele que precisa, porque é numa fé dessa que trará coisas grandes, que abre mares, que move montanhas, que nós estamos nos dirigindo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém?